Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 11º dia de estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, e hoje um dia muito especial porque iremos estudar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Antes de iniciarmos, vamos chamar a nossa vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peçamos também a intercessão daquela que gerou o Verbo de Deus, a Virgem Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Papel e caneta na mão, hoje nós vamos estudar 4 perguntas com as suas respectivas respostas. E hoje nós vamos tratar sobre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, tá bom? Vamos lá? Bom, antes de mais nada, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir para você curtir, dar um like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. O like serve para que o próprio YouTube divulgue, né, esses conteúdos. Quiser fazer um comentário, compartilhar nos seus grupos também ajuda bastante. E se você for se inscrever, não deixe de acionar o sininho. Às vezes você é inscrito e não acionou o sininho. Acione este sininho, porque faz com que todas as vezes que eu postar algo, o YouTube vai te comunicar por meio de notificação, tá bom? Papel e caneta na mão. Pergunta 1. O que Jesus Cristo nos revela do mistério do Pai? Resposta. Jesus Cristo nos revela que Deus é Pai. Não somente é Criador do universo e do homem, mas sobretudo porque gera eternamente em seu seio o Filho, que é o seu Verbo. Resplendor da glória do Pai, expressão de seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então, olha só. Os pontos principais dessa resposta, né? O que Jesus nos revela do Pai, né? Nos revela que Deus é Pai, mas não somente o Criador do universo, mas é Pai porque Ele eternamente gera em seu seio o seu Filho, que é o Verbo, que é o Redentor da humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus vai dizer que é o resplendor da glória do Pai. O Senhor é o resplendor da glória do Pai, expressão de seu ser, né? Então, o que a segunda pessoa da Trindade revela da primeira. Próxima pergunta, sobre a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo revelado a nós por Jesus Cristo? Resposta. É a terceira pessoa da Trindade. É Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho. Ele procede do Pai, o qual, princípio sem princípio, olha que forte, o qual, princípio sem princípio, é a origem de toda a vida trinitária. E procede também do Filho, pelo dom eterno que o Pai faz ao Filho. Enviado pelo Pai e pelo Filho encarnado, o Espírito Santo conduz a Igreja ao conhecimento da verdade plena. João capítulo 16, versículo 13. Pontos chaves, né? Não há hierarquia nas 3 pessoas da Trindade. São pessoas distintas, né? O Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santificador. Mas não há hierarquia entre eles. Aqui vai dizer que Deus, o Espírito Santo, é uno e igual ao Pai e ao Filho, né? O Espírito Santo, sabe da missa de Pentecostes, tem aquela parte da sequência. Lembra da sequência? Ali vai dizer que o Espírito é o doce hóspede da alma. Ele molha o que está seco, ele dobra o que é duro. O Espírito Santo é o guiador. É a essência da Igreja, é a luz que ilumina, é o vento que sopra, a vela que leva a Igreja neste alto mar da vida. É o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que traz o conhecimento da verdade. Sem o Espírito Santo,
o que sobra de nós é pessoas medrosas, pessoas com medo. A gente viu isso com Pedro antes de Pentecostes. Sem o Espírito Santo, Pedro é aquele que nega Jesus. Com o Espírito Santo, após Pentecostes, após ascensão e envio do Espírito Santo, em Pentecostes, sobre os apóstolos e Maria Santíssima, você já vê Pedro um homem corajoso, um exímio pregador da palavra de Deus, sobretudo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Espírito Santo é a força do cristão, é a luz da igreja. Próxima pergunta: como a igreja exprime a sua fé trinitária? Resposta: a igreja exprime a sua fé trinitária ao confessar um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas divinas são um só Deus, porque cada uma dessas pessoas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Elas são realmente distintas entre si pelas relações que as põem em referência umas com as outras. Olha, o Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, pontos chaves aqui, né? Como que a igreja vai exprimir a sua fé? Confessando. A profissão de fé é uma expressão, é uma confissão. Eu creio. Que na igreja católica não tem essa história, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Aqui a história é eu creio. O que for fora disso não é católico. Eu discordo disso, eu discordo daquilo. Isso está longe da catolicidade, né? Então a confissão, no sentido de expressão da fé, é importante, né? Mostra aqui a idêntica plenitude das 3 pessoas da Trindade, indivisível natureza. Vai mostrar que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Pai gera o Filho que é gerado pelo Pai, né? O Verbo encarnado, né? E o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, a força da Trindade. O Espírito que ressuscita o Cristo dentre os mortos, a força da igreja. Última pergunta de hoje: como operam as 3 pessoas divinas? Resposta: inseparáveis na sua substância. As pessoas divinas são inseparáveis também em suas operações. A Trindade tem uma só e mesma operação, mas no único agir divino, cada pessoa está presente segundo o modo que lhe é próprio na Trindade. Ciro, o que isso significa? Significa dizer que Deus é o princípio e o fim de tudo. Quando eu rezo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, eu creio que Deus Pai é o Criador do céu e da terra, mas no mistério da Santíssima Trindade, ali o Filho e o Espírito estão juntos com o Pai. Embora sejam 3 pessoas, mas eles são inseparáveis. De alguma maneira, isso não tem explicação, o Pai e o Espírito Santo estavam com Jesus em todo o processo salvífico. De maneira que não dá para se explicar, o Espírito Santo que guia a igreja, o Pai e o Filho também assiste o envio do Espírito. É um mistério. Como explica? Se você souber explicar, deixa de ser mistério. Nós não temos essa capacidade. Por isso que nós estamos estudando o creio. Eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. E essa crença faz toda a diferença na nossa vida. Porque a vida de fé é uma vida de caminhar. E a fé, ela vai se desenvolvendo no caminhar do dia a dia, até o nosso último suspiro, na hora que nós entregarmos o nosso hálito final, o expirar, e entregar essa vida, né? E ir para a morada eterna. Espero que você tenha gostado. Desculpe, eu estou gravando isso numa quarta-feira, 11 horas da noite. Eu estou um pouco cansado, mas não poderia dormir sem fazer essa gravação.
Eu espero que você goste. Se não entendeu, volte, anote que isso é muito importante, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, Deus te guarde e que Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado. Eu te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, até a próxima quinta e salve Maria.